Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao meu canal. Muita gratidão da minha parte a você que me segue, que deixa o seu comentário, deixa o seu like, compartilha os meus vídeos, enfim, que cria esse engajamento no canal para que o canal cresça a cada vez mais. Nós já estamos com mais de 4.200 inscritos e graças a você. Então, hoje nós vamos para o nosso torpedo 226. Hoje já está completando 226 dias que estamos aqui com esse projeto, cada dia levando um vídeo novo para você, uma reflexão curta, 10 a 15 minutos, referente à palavra de Deus. E o nosso texto hoje, para a nossa reflexão, é João capítulo 9. João capítulo 9. Então, nós vamos para a nossa vinheta, já voltamos. Fique aí, não saia daí, já eu volto aqui com você. João capítulo 9, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Caminhando Jesus viu um cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como um mendigo perguntavam: Não é esse o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram, pois, onde está ele? Respondeu ele: Não sei. Essa cura desse cego de nascença, ela é muito curiosa e ela suscita ou suscitou na época uma série de debates e nós vamos ver por quê. Primeiro, por que ela é muito curiosa? É a primeira vez, é o primeiro relato, pelo menos, né, que menciona a cura de um cego de nascença. E o que envolve a cura de um cego de nascença? Veja bem, quando um cego é curado, ou seja, quando um cego passa por uma cirurgia e ele volta a enxergar, isso tem uma importância, uma conotação na vida dele. Agora, quando um cego é cego de nascença e ele é curado, isso tem uma outra relevância, uma outra importância e outras implicações. Por que eu falo isso? Porque alguém que já enxergou um dia, de repente ficou cego e voltou a enxergar, essa pessoa já, por exemplo, sabe definir cores, ela tem na memória a definição de cores, ela tem em sua memória guardada a noção de distância, a noção de profundidade, a noção de tamanho. Enfim, ela tem a noção de tudo que ela já vivenciou e que ela enxergou enquanto estava bem. De repente ela ficou cega, passou pela cirurgia, voltou a enxergar, todas essas noções, essas memórias, ela retoma de quando ela enxergava antes de ficar cega. Agora, um cego de nascença, ele não tem noção de nada, porque ele nunca viu, ele nunca enxergou. Então, ele não tem noção, por exemplo, de cores, ele não tem noção de distância, ele não tem noção de profundidade, ele não tem noção de tamanho, de perspectiva, de nada, porque ele nunca enxergou. E é por isso que eu digo que essa cura desse cego de nascença, ela é muito importante, muito relevante para a gente analisar algumas coisas aqui a respeito da completude da obra que Jesus faz na vida de uma pessoa.
Porque quando Jesus curou aquele cego, ele não só restituiu a visão daquele cego, mas ele entregou àquele cego a cura completa, ou seja, ele deu àquele cego, ao curá-lo da cegueira, ele deu todas essas noções como se ele já tivesse visto algum dia na vida, como se ele já tivesse enxergado algum dia na sua vida. Então ele teve também noção de tamanho, de distância, de profundidade, de perspectiva, de cores e tudo mais que nós que enxergamos bem temos. É como se ele tivesse sido restaurado em todas as perspectivas da vida dele, em todas as áreas da vida dele. E é muito legal a gente pensar nisso, porque Deus, queridos, ele não faz nada incompleto. Deus não faz nada pela metade. Ele faz tudo de forma plena. E quando Jesus curou aquele cego, ele demonstrou que ele é um Deus pleno. E quando Jesus promete restaurar a nossa vida e a nossa vista, porque muitas vezes nós também permanecemos cegos espiritualmente, ele restaura tudo, ele restaura por completo. Quando eu me refiro a cegueira espiritual, é porque assim, muitas vezes nós corremos o risco de conhecer a Bíblia, de conhecer Jesus de uma forma intelectual, conhecer mentalmente, mas não temos o conhecimento espiritual. Foi exatamente isso que aconteceu com Paulo, por exemplo, no caminho de Damasco. Paulo era um homem sábio, era da seita dos fariseus, foi educado aos pés de Gamaliel, que era um mestre da época. Então Paulo tinha muito conhecimento intelectual, era um homem estudado. Ele falava mais de 10 línguas, para vocês terem uma ideia. Era um poliglota. Mas Paulo não tinha visão espiritual, ele era cego espiritualmente. Tanto é que quando ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, a Bíblia diz que ele ficou cego. E quando ele procurou um discípulo de Jesus, que o próprio Cristo indicou para ele, a Bíblia relata que caíram dos olhos dele duas coisas, uma de cada olho, como se fossem escamas. Ou seja, ele estava cego e ali ele foi restaurado a sua visão. Não só a sua visão física, mas a sua visão espiritual. Porque agora ele começou a ver Jesus do jeito que Jesus era. Antes ele via como o Nazareno, aquele que tirou as pessoas do caminho. Agora ele começou a enxergar Jesus como o caminho. E ele passou a fazer parte do povo de Deus. Então, nem sempre aquele que entende a Bíblia de forma intelectual, nem sempre aquele que lê muito a Bíblia, que estuda a Bíblia, que sabe datas, que sabe a história, que sabe personagens da Bíblia, que sabe a Bíblia de ponta a ponta, do Gênesis ao Apocalipse, nem sempre esse tem a visão espiritual. Agora, a visão espiritual é algo que Deus quer conceder a nós. Eu lembro muito da minha mãe, sabe? A minha mãe demorou anos para ela ter a visão espiritual. Os filhos todos aceitaram Jesus, os filhos todos estavam andando no caminho de Deus, mas a minha mãe não. A minha mãe tinha uma fé, era uma fé simples, uma fé sincera, mas sinceramente errada, uma fé com objetivos errados. Até que um dia minha mãe se deparou com Jesus e ela pôde então ter restaurada a sua visão espiritual. Ela começou a enxergar Jesus do jeito que ele realmente é, do jeito que a Bíblia revela de forma espiritual. A Bíblia não é só um livro histórico, um livro que traz nomes, que traz locais, que traz fatos. A Bíblia é um livro que guia também o pecador no caminho de Deus. Quando se aceita essa orientação da Bíblia, aí a gente passa a ter uma visão espiritual. Jesus curou aquele cego e restaurou ele em todos os aspectos, porque, como eu disse, Jesus não faz nada pela metade. Agora, aquilo suscitou um monte de discussões, de debates, de polarização a respeito da cura, porque o dia que Jesus curou aquele cego era num sábado.
E por que houve tanta discussão, tanto debate, tanta discordância, tanta divergência por conta daquela cura daquele homem? Porque a semelhança de hoje, as pessoas da época, elas também não estavam preocupadas com a essência do Evangelho. Elas estavam preocupadas com a aparência. A essência do Evangelho é a salvação de pessoas. É fazer com que pessoas se encontrem com Jesus e o aceitem como seu Salvador e seu Senhor. Mas as pessoas da época não estavam preocupadas com essa essência. Elas estavam preocupadas com a aparência. E eu quero deixar esse torpedo hoje aqui para o seu coração. Que nada nesse mundo desvie os teus olhos de Jesus. Que nada nesse mundo te torne cego espiritualmente. Mas que a cada dia você e eu possamos enxergar Jesus do jeito que ele é. Enxergar o Evangelho com a sua essência. Que Deus abençoe a sua vida e a minha vida. E nos dê um dia de paz, de harmonia e de alegria. É o meu desejo por você. Amanhã eu volto com o Torpedo 227. Fica com Deus, um forte abraço e até lá.